Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu quero resolver aqui agora alguns exercícios sobre radiciação. Esses exercícios vão nos ajudar a entender um pouco melhor como funciona as raízes de alguns números, ok? Temos com número negativo, com número decimal e com fração. Três números importantes aí que às vezes bugam um pouco a nossa cabeça, ok? Bom, nós vimos uma propriedade na última aula que a gente teve sobre a radiciação, que é muito importante aqui. E essa propriedade, só para lembrar rapidinho, ela nos permite, digamos, dividir, partilhar alguma raiz, né, qualquer que seja ela, o índice n, para o numerador e o denominador. Dessa maneira, quando nós tivermos raiz enésima com nzinho aqui, ó, de A sobre B, nós podemos partilhar em raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B, ok? Temos que manter o índice. Então, dessa forma, nós podemos simplesmente aqui fazer raiz quadrada de 625 dividido pela raiz quadrada de 576, ok? E aí, dessa maneira, a gente consegue fazer as raízes individualmente. Vamos fazer do 625 e do 576, ok? Aí você vai falar assim, poxa, mas esses são números grandes, fica um pouco difícil de determinar de fato essas raízes. Então, nós vamos apelar um pouco para essa situação, nós vamos fatorar esse número. Lembra de fatoração? Como é que funciona a fatoração? Nós vamos pegar o número e ir dividindo por números primos, ok? Não dá por 2, não dá por 3, vai dar por 5. E nós vamos ficar com 125, beleza? Eu já fiz essa fatoração, por isso que eu conheço. Se você não conhecesse, pega o 625 lá no cantinho, 625 e divide pelo 5, você vai achar 125, ok? 125 dividido por 5 vai dar... aí eu vou dividir por 5 de novo, perdão. E aí quanto que vai dar? Vai dar o próprio 25. Que por 5 vai dar 5, que por 5 vai dar 1. Então, quem é esse cara aqui? Bom, esse cara é 5 elevado à quarta, beleza? Ou então podemos reescrever como 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado de novo, tá? Como que eu sei que eu posso escrever isso? Porque aqui, ó, sempre que estivermos falando de uma raiz quadrada, vamos fazer grupos de 2, beleza? Então, 5 ao quadrado, 5 ao quadrado. Porque dessa maneira, quando a gente for substituir aqui dentro, vai ficar a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, beleza? E aí, vai ficar mais fácil da gente resolver. Antes de resolver ali em cima, eu quero já fatorar o 576 também, ok? Esse número é um pouco mais incomum de aparecer nos exercícios. Então, vamos tomar bastante cuidado com essa fatoração. Vamos lá, 576 eu vou dividir por 2. Esse é um caso que eu não sei de cabeça, então eu faço 576 dividido por 2. Pego o 5 aqui, vai dar 2, sobra 1, desce o 7. 17 vai dar 8, vai sobrar 1, desce o 6, vai dar 8 de novo. Então, quando eu divido 576 por 2, vai dar 288. Como é um número par, eu consigo dividir por 2 de novo. Já vou aproveitar aqui, ó. Dividido por 2 vai dar 1. Agora eu pego o 8, vai dar 4. E eu pego o 8 de novo, vai dar 4 de novo. Então, vai dar 144. Agora eu divido por 2 de novo, que vai dar 72. Por 2 de novo, que vai dar 36. Deixa eu apagar aqui. Por 2 de novo, que vai dar 18. Por 2 de novo, que vai dar 9. E agora vai dar por 3. Vai dar 3. Por 3 vai dar 1. Ok? Aí agora você pode pensar assim, poxa, mas como que vai ficar de fato a minha fatoração, sendo que eu tenho um monte de 2 e só o 3 aparecendo 2 vezes aqui? Não tem problema, não se complica, não complica a sua vida, tá? É muito simples. O índice não é 2? Então você vai pegando de 2 em 2, olha só. 2 ao quadrado, aqui 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, e esses aqui,
3 ao quadrado. Não precisa ficar complicando a situação, ok? Então agora pega essa fatoração e joga lá dentro. Vou repetir igualzinho, ó, 2 ao quadrado, só que multiplicando. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, certo? Ó, 3 grupos de 2 e um grupo de 3. E aí eu fecho a nossa raiz quadrada lá em cima, beleza? Bom, a partir desse momento, nós podemos lembrar de um macete, digamos assim. Não é bem uma propriedade. Se você quiser chamar de propriedade, não tem problema. Mas não é bem uma propriedade assim. Por quê? Quando a gente tem uma raiz aqui com um índice n, dentro dessa raiz nós temos um número elevado a n, ou seja, com o mesmo expoente que nós estamos trabalhando, nós podemos fazer uma espécie de corte aqui, ó. Podemos cortar o expoente com o índice. Dessa maneira, o resultado da raiz enésima, certo? Com índice n, de um número elevado a n, com o mesmo índice, mesmo expoente, é o próprio radicando que está ali, certo? Por que eu estou falando isso? Porque lá em cima nós temos assim, ó, a raiz de 5 ao quadrado. Ou seja, aqui é 2, expoente e índice igual. O que a gente faz? Corta o expoente, corta o índice, corta o expoente. O que sobra? Sobra o 5. Aí você vai falar, professor, mas lá não está separadinho assim. Não tem problema. Você pode cortar todo mundo dessa maneira, ó. Eu corto esse 2 com o índice e corto esse 2 com o índice também. Isso significa que todo mundo que tem expoente 2 pode sair da nossa raiz com o número normal, com a basezinha ali, era 5 ao quadrado, a base é 5, então sai o 5 direto. Aqui é a mesma coisa, olha só, eu vou cortar esse, e automaticamente corta o índice da raiz, legal? Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, perdão, vezes 3. Legal? Aí agora sim a gente consegue resolver de fato a nossa continha aí para ficar legal. 5 vezes 5 é 25. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, vezes 3 vai dar 24. Então, olha que bonito. A raiz quadrada de 625 dividido por 576 é, na verdade, 25 dividido por 24, ok? Uma pergunta que pode estar aparecendo na sua cabeça é o seguinte: e se o expoente não for igual? Não pode cortar. Só pode cortar se o expoente for exatamente igual, tá? Então vamos supor que você tem uma situação assim, ó, raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, ok? Quem que eu posso cortar? Só o cara que tem o expoente igual. Então eu corto esse com o expoente, porém eu vou manter a raiz cúbica do cara que não tem. Olha lá, raiz cúbica de 2 ao quadrado. Esse eu preciso manter. E esse 2 aqui, ó, só o 2, só a base que eu cortei, ele fica fora da raiz, multiplicando toda a raiz por 2, ok? Beleza, qualquer dúvida me manda uma mensagem ou então deixa um comentário no vídeo, ok? Então vamos continuar, 0,04. Esse cara já é o mais conhecido, ele é mais fácil de ser trabalhado. Um número decimal para ser transformado... para extrairmos a raiz do número decimal, vamos transformá-lo em fração primeiro. E aí vai ficar raiz quadrada de 4 centésimos. Em seguida, vamos retirar a raiz do 4 e vamos retirar a raiz do 100, ok? Assim como fizemos aqui, ó, baseado na propriedadezinha que eu botei. Raiz quadrada de 4. Opa! Vamos aproveitar esse cara que ele é fácil de trabalhar e vamos relembrar como que é uma raiz? Para a gente determinar a raiz de algum número, independente do índice, nós temos que pensar em um número que, elevado àquele índice, dê o resultado que está lá dentro. Exemplo, raiz de índice n de um número qualquer. Tá? Eu preciso determinar um número que elevado, tipo esse B aqui, ó, um número que elevado a esse índice seja igual ao radicando que está lá dentro. Então, como o meu índice ali é 2, eu tenho que pensar em um número que elevado ao quadrado seja igual a 4.
Qual número ao quadrado é igual a 4? Qual número ao quadrado é igual a 4? É o 2. Tranquilo, né? Bem fácil. E raiz quadrada de 100. Qual número ao quadrado é igual a 100? É o 10. Beleza? Bom, nesse caso aqui, nós temos que simplificar a fração. Então, eu vou dividir por 2, vou dividir por 2. Dessa maneira, vamos obter 1/5. Legal? Só que a minha sugestão para você é o seguinte, ser humano. Se o seu número está em forma de fração, dê o resultado em forma de fração. Se o seu número está em decimal, dê o resultado em decimal. E o decimal aqui é 0,2. Ok? Então, a raiz quadrada de 0,04 é 0,2. Tudo bem? Continuando aqui, ó, raiz cúbica de menos 8. Ser humano, o que eu acabei de falar? Precisamos de um número, eu vou chamar esse número de x, de tal maneira que quando a gente elevar esse x ao cubo, o resultado dele seja menos 8, ok? Ao cubo por quê? Porque o meu índice é 3. Então, qual o número que eu elevar a esse índice dá o resultado, dá o radicando que está lá dentro? Qual o número? Minha sugestão é o seguinte, ignora esse sinal de negativo, finge que ele nem existe, tá bom? E aí você fatora, você vai fatorar o 8, tá? Vamos fazer aqui em cima, acho que vai caber. 8 por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1, certo? Então, olha lá, qual é a fatoração de 8? É 2 ao cubo, beleza? Então, a gente já sabe que se pegarmos o 2 e elevarmos ao cubo, vai dar 8. Porém, eu não quero 8, eu quero o quê? Menos 8. Então, dessa maneira, nós vamos pensar no menos 2 ao cubo, certo? Faz o teste, vai lá e faz o teste. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Quanto que vai dar? Ah, vai dar menos 8. Então, legal. Qual é a nossa resposta? Raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Então, menos 2 é a nossa resposta. Beleza? Qualquer dúvida, me manda uma mensagem ou então deixa uma resposta aí, deixa uma pergunta nos comentários. Até o próximo vídeo.